Salve galera! Hoje é o primeiro vídeo do nosso quadro Que Pala é Essa? Nesse quadro a gente vai fazer um quadro de react, né? Finalmente, vocês pediram tanto, por aí vai, não sei o que, quadro de react, em que a gente vai analisar alguns discursos de figuras do mundo intelectual, do mundo político e por aí vai. Inicialmente a ideia do quadro era só analisar, enfim, figuras da política burguesa de Pernambuco, né? Só que aí a galera pediu para ampliar, fazer nacional e por aí vai. E aqui nesse primeiro episódio a gente vai analisar um debate que o Ciro Gomes participou no programa My News, né? Aquele programa que é o quê? Que é uma filial da CIA, dos Estados Unidos, para fazer propaganda reacionária no Brasil, né? E o Ciro Gomes enfrentou um debate aí sobre China, sobre Venezuela, e a gente vai ver como é que foi que o Ciro se saiu nesse debate. Eu tenho uma dúvida só nesse momento. Não, ele foi sem vai começar dubiedade. agora, vai começar agora. Ciro, é o seguinte, o Nizam falou em feitiço do tempo. O Lula foi candidato pela primeira vez em 89. O que aconteceu em 89? Caiu o Muro de Berlim. Para você ter uma ideia como o Brasil está preso nesse feitiço. E essa guerra da Ucrânia mostrou uma coisa tão chocante como uma guerra. O ranço anti-americano no Brasil. Em função de... Esse ponto é interessante, né? Essa coisa do anti-americanismo, do anti-americano. É muito curioso, porque quando você faz alguma crítica, por exemplo, a Israel, Israel apela para uma ideia de toda crítica, a política do Estado de Israel é antissemitismo, né? E toda crítica ao sionismo, o sionismo é uma ideologia colonial e racista, é antissemitismo. E é claro que ser judeu e ser sionista não é a mesma coisa. Os Estados Unidos também têm um apelo parecido, só que, claro, com menos impacto que o apelo do sionismo, o apelo de Israel, né? Que assim, criticou os Estados Unidos, discordou da política imperialista, denunciou alguma manobra de agressão aos povos, alguma manobra antidemocrática, alguma manobra de sanção econômica, de assassinato de liderança, por aí vai, é anti-americano, é anti-americano. E, tipo, sabe, o que é ser anti-americano? O Malcolm X era chamado também de anti-americano, tá ligado? Porque o Malcolm X criticava a sociedade racista do apartheid que vigia nos Estados Unidos. Então você, inclusive, se for estadunidense, for um crítico da sociedade estadunidense, você corre risco de ser chamado de anti-americano, mesmo sendo americano, ou melhor, estadunidense. Desse ranço anti-americano no Brasil, uma parte da população, inclusive seus seguidores nas redes sociais, denúncia. Até fascínio com o modelo representado por Putin e Xi Jinping na China, que é o modelo... Aí eu vou fazer uma denúncia aí que o liberal safado aí, ele tá certo, que tem realmente as pessoas aí que tem fascínio pelo modelo do Xi Jinping, pelo Xi Jinping, né? Eu tô olhando aqui pra ele aqui, vocês não estão vendo, mas Cauê, ele é fascinado pelo Xi Jinping. Aí realmente eu vou ter que concordar com o liberal. Vocês não têm ideia. Cauê, pô, a gente tá aqui, pá, não sei o que, na cozinha, tá comendo alguma coisa, tá jogando uma bola e Cauê do nada. Não, porque como diria Xi Jinping, não, mas por que Xi Jinping faria? Não, mas Xi Jinping não defenderia isso. Isso aí realmente aí tem que concordar com o liberal. Existe um fã-clube Loucos por Xi. Baseado em cleptocracia autoritária e até genocida. Como se explica isso no Brasil? Em nome desse ranço tão anti-americano em 2022, parece que estão ainda antes. Não caiu o muro. O muro está lá. O meu livro reflete... Não. Oh, desculpa parar muito, né, gente? Eu não sei nem como é que é a dinâmica disso. Pode parar muito, pode parar pouco. Mas sabe o que é doideira? O cara tá defendendo os Estados Unidos, que está diretamente envolvido no conflito com a Rússia porque queria expandir a OTAN para o leste. O muro de Berlim caiu, a União Soviética foi derrubada, a Guerra Fria acabou. A OTAN continua lá. E não só a OTAN continua lá, como a OTAN vem se expandindo nos últimos anos e crescendo também, inclusive, de orçamento. Ou seja, quer dizer, o anti-americanismo é anacrônico porque acabou a Guerra Fria, mas a OTAN não é anacrônica, não? A OTAN tá suave? A OTAN tá valendo, sabe? Enfim... Reflete também sobre isso. Não é possível imaginarmos um projeto nacional sem considerarmos uma política exterior muito diferente dessa maluquice que tem acontecido no Brasil ciclicamente e que destrói, inclusive,
princípios amadurecidos secularmente, não é? Barão do Rio Branco, Oswaldo Aranha, para ficar aqui, Santiago Dantas, figuras extraordinárias que deram ao Brasil, sabe, um escudo para se relacionar numa ordem internacional que será sempre complexa e agora mais do que nunca, não é? Porque aparentemente, no meu sentir, nós estamos iniciando um ciclo final da ordem derivada da hegemonia unipolar norte-americana para precocemente, porque o Putin queimou a largada, mas a China tem o seu tempo mais paciente, para uma ordem multipolar que interessa ao Brasil. Mas é um... Ciro aqui faz uma reflexão interessante, né? Tem um longo debate acadêmico e que está rolando assim há uns 10, 15 anos, viu, gente? Inclusive, que é... Aliás, está rolando até há mais tempo, inclusive, porque tem um debate mais longo dos anos 80 falando sobre o declínio do imperialismo estadunidense, né? E aí, muito relacionado à conjuntura de competitividade do Japão, da Alemanha Ocidental e por aí vai. Como a gente bem sabe, os Estados Unidos não foram superados do ponto de vista econômico, geopolítico, militar, cultural e por aí vai, nem pelo Japão, muito menos pela Alemanha. E aí, a partir dos anos 2000, ressurgiu um debate sobre o processo de declínio da hegemonia estadunidense no mundo, especialmente a partir do governo Bush. O governo Bush assumiu uma política externa neoconservadora, ultra-agressiva, muito pautada pelo militarismo aberto, e não que os presidentes anteriores não tivessem uma política externa pautada pelo militarismo, só que aí no plano discursivo, no plano ideológico, o Bush era muito uma política de, meu irmão, existe o império do mal e nós somos os guerreiros sagrados da liberdade e a gente vai invadir todo mundo, a gente vai explodir, a gente vai matar os terroristas e por aí vai. E aí começou todo um debate aí, Wallenstein, Arrighi, Lossurdo, Atílio Boron, Boaventura de Souza Santos, enfim, vários e vários pensadores refletindo e debatendo sobre a redução da capacidade dos Estados Unidos de controlar o mundo, né, sua hegemonia global. Nos últimos 8, 7 anos, isso tem se acelerado, né, com o debate sobre a ascensão da China e essa perspectiva de um mundo multipolar, em que os Estados Unidos não vão ser mais a única superpotência global isolada, em que você vai ter potências regionais e grandes blocos de países que vão criar uma ordem com focos de poder ou centros de poder mais descentralizados, sem uma superpotência hegemônica capaz de se comportar como polícia do mundo. É um debate bem interessante, um debate que eu gosto do debate de relações internacionais, economia política internacional. Inclusive aqui no Brasil, a gente tem um pensador brasileiro que talvez seja hoje vivo o pensador mais importante da geopolítica, né? Que é o professor José Luiz Fiori. O professor Fiori é uma mente brilhante, é um cara assim sensacional. Várias coisas que eu leio dele eu, a priori não concordo, mas assim é inegável que o professor Fiori assim é uma mente fora de série. Quando eu quero tomar alguma posição geopolítica, eu sempre procuro ir na internet e ver se o professor Fiori escreveu algum texto, escreveu alguma declaração, se deu alguma entrevista, e não dizendo que o professor Fiori é responsável pelas minhas posições geopolíticas, é claro, né? Mas assim, é sempre alguém que eu consulto. Sabe, tem 3 figuras que eu sempre consulto antes de qualquer posição geopolítica. É o professor Fiori, o professor e camarada Atílio Boron e o Vijay Prachá. São 3 pensadores que eu estou sempre ligado no que estão falando, no que estão escrevendo, nas palestras, nas entrevistas, porque assim, vale muito a pena. Modelo baseado no autoritarismo. Eu entendi sua pergunta. Ditadura. Eu entendi sua pergunta. Eu Ditadura. acho que nós não podemos confundir a China com a Rússia nesse aspecto. O que a China reclama, e eu considero que nós temos que ouvir, não é concordar. A China reclama que o mundo precisa considerar outros formatos de democracia, que não há a democracia de Tocqueville, ou a democracia de Montesquieu, de Rousseau, que é um desenho ocidental judaico. Ó, não é nem uma provocação parceiro não, mas assim, a democracia de Tocqueville tinha escravidão, viu? Assim, quem leu A Democracia na América viu que Alex Tocqueville considerava a América uma democracia, os Estados Unidos a despeito da escravidão, e o modelo de democracia Tocqueville também tinha colonialismo e extermínio, né, de povos originários, assim. Inclusive, é um debate que eu faço há muito tempo, né? Até em 2020 fiquei bem conhecido por ele, que é o debate dessa contra-história do liberalismo, né? A democracia chamada clássica é uma democracia com escravidão.
A democracia com colonialismo. A democracia em que mulher não vota. John Locke era proprietário de escravos, né? Inclusive no IFIX da UFRJ, na primeira aula para os calouros, colocaram uma faixa. John Locke era proprietário de escravos. Tipo, é isso. Tá ligado? O Barão de Montesquieu, citado aqui pelo Ciro, o Barão de Montesquieu, ele não era a favor da escravidão, tout em si, mas ele entendia que a escravidão nas colônias era o mal necessário, porque ele não tinha civilização para ter só indivíduos livres. Então, assim, a tal da democracia moderna aí, de Locke, de Montesquieu, e Rousseau é outra coisa. Ciro botou Rousseau no mesmo bolo, mas Rousseau está muito mais ligado a uma perspectiva plebeia que dá origem ao radicalismo francês, que tem, enquanto tradição política e filosófica, muita distinção com o liberalismo inglês, com o liberalismo holandês, com o liberalismo estadunidense, com o próprio liberalismo alemão que vai se desenvolver, né, até os trancos e barrancos a partir do século XIX. Tanto é assim que é na França que vem a tradição jacobina, né, que foi o ponto alto de radicalidade e de universalidade do pensamento burguês na era das revoluções burguesas. Domênico Losurdo trabalha isso muito bem em livros como Contra-História do Liberalismo ou o Colonialismo e Luta Anticolonial. Ciro, inclusive, leia Domênico Losurdo, vai fazer bem para você aí. Cristão, consolidado na velha França e exuberantemente experimentado nos Estados Unidos, que aliás está fracassando dramaticamente na Europa e aqui. Né? Está fracassando mesmo. Nós estamos vendo aí merda. a exacerbação fascistoide ou o extremismo esquerdoide também, né? Irem para o segundo e terceiro lugar na eleição da França. 13 candidatos, nenhum pertencente a nenhum partido. O Ciro chamou o Mélenchon de extremismo esquerdoide, porque quem ficou em terceiro lugar na França foi o Mélenchon do França Submissa. Bicho, eu vou dizer uma parada pra vocês. O Mélenchon, ele é um cara que do lado do Hugo Chávez, ele seria, ao meu ver, ele estaria à direita do Hugo Chávez. Veja, o Mélenchon é um cara de esquerda. Suave? É um cara que defende um programa que numa linguagem mais da ciência política, a gente poderia dizer que é um cara que defende o reformismo forte. Massa? Mas, por exemplo, você coloca o Mélenchon do lado de Hugo Chávez, porra, o Mélenchon, ele ia dizer, Hugo, se libera aí, tá muito radical. O Mélenchon é uma figura que poderia bem ser comparada, não em termos de programa, não necessariamente em termos de história, porque, enfim, países diferentes, outras trajetórias, partidos políticos diferentes, mas em termos de programa, o Mélenchon tá muito próximo do que foi, por exemplo, Jeremy Corbyn, tá ligado? Da Inglaterra. Então, assim, porra, o Mélenchon, extremismo esquerdista, assim, não, sabe? Não. Isso tudo são sintomas da decadência da democracia ocidental, né? Que precisa amadurecer nova institucionalidade. Eu tenho especulado sobre isso. A China não é isto que chamar a China de cleptocrata não faz justiça, pelo menos tanto quanto eu conheça lá. E, evidentemente, dizer que conhece a China é quase uma... Não, mas como conhece. A China é uma cleptocracia. Os oligarcas... A China tem mais bilionário no Partido Comunista do que qualquer país. Não, os bilionários estão no Partido Comunista... Mas tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Sim, mas além de uma ditadura... Sim, isso é você que está dizendo. Não estou dizendo. Você desconsiderou a minha ponderação, que é humilde. Eu não acho que a institucionalidade chinesa seja imitável. Não acho, francamente, que seja. Não acho. Mas ele tá com medo de ser expropriado. Esse bicho, ele deve ter um Honda Civic, um apartamentozinho, já tá pensando no Partido Comunista expropriando ele. Sabe? É isso. É o liberal, ele tá com medo de não viajar para Miami. Mas o que eu quero é que a gente ouça o apelo de uma grande potência que está tendo um êxito extraordinário, econômico, bicho, é social. impressionante, né? É você virar a potência arma do diálogo, né? É só você virar a potência que a galera escuta os seus apelos, né? O Mao Zedong dizia, aliás, ele disse no dia que foi proclamada a República Popular da China, que os dias em que a China estiveram de joelhos estão encerrados, né? Palavras proféticas e poéticas, né? Porque o chinês, inclusive... Porra, isso, inclusive, abrindo um parênteses aqui rápido, viu, gente? Liderança chinesa é um bagulho muito engraçado. Você vai ler o texto da galera, a galera fala muito por metáfora, por lirismo, faz referência à literatura clássica e não sei o quê. O Mao Zedong vai e fala assim, por que nos conflitos na fronteira com a Índia
nós devemos dar uma pata de tigre como recebeu o general Shun na dinastia, não sei o que, papapá. Você fica assim, o que, rapaz? Eles entenderam. Tem que dar com uma pata de tigre na cara do general. E aí, bicho, isso tem uma teoria militar aí, tem todo um bagulho. Aí o general já faz, opa, captei. Massa. E o cara já vai, direciona a tática de enfrentamento, tá ligado? Então é isso. Ano passado, em 2021, a China anunciou um grande pacote, né, bilionário de investimentos, de incentivo fiscal e por aí vai. Aí o Li Keqiang, que é, se não me engano, vice-premier, ou premier, alguma coisa assim, me fugiu a memória agora o cargo dele, aí ele faz assim, devemos fazer como um peixe no rio, não colocar muita água, senão o peixe vai sair do rio, e não colocar água de menos, senão o peixe pode morrer. E essa foi a fala do cara para abrir o debate dele sobre o grande pacote de incentivo fiscal na China, tá ligado? Então é isso, assim, aí todo mundo que tava ali na sala foi, porra, o peixe, né? O rio, pá, pá, pá. E todo mundo entendeu. É por isso que muita gente, quando vai ler, por exemplo, o livro do Xi Jinping, né, o pai espiritual do Cauê, sobre a governança chinesa, acha o livro chato, acha o livro repetitivo, acha o livro... Porque é isso, né? É uma outra forma de escrita, é uma escrita que tem muita imagem, é uma escrita muito imagética, tá ligado? Apela muito para imagens vivas, enquanto significados complexos e teóricos profundos, saca? Que não é bem o estilo da nossa escrita, da nossa linguagem. Cultural, não é? Tá se sensibilizando para a questão ambiental, que tá, enfim, eles estão pedindo, eu quero que o mundo reconheça que há outros formatos de democracia. E eu acho que isso é um apelo para nós fazermos. Eu tenho ido à universidade lá, debater com eles lá, não é? E é instigante esse debate. Não é para chegar à conclusão de que eles têm razão, de que eles são uma democracia. Não, está longe disso. Mas eles estão pedindo com a humildade merecida, né, que nós consideremos respeitosamente, que o mundo precisa aprender outros formatos de democracia. Ou a sequência de plebiscitos e referendos da Venezuela dá um sintoma de democracia. Não dá sintoma de democracia nenhuma. A Venezuela, sim, é um regime corrupto, decadente, defendido pelo PT, não por mim. Aí veio, o Ciro, ele é uma montanha-russa, né? Ciro, ele é um filme do James Cameron. Pode ser muito bom e pode ser péssimo, tá ligado? Porque, note bem, e aqui eu vou até fazer um comentário mais geral. O Ciro, há muito tempo, ele adotou um discurso anti-Maduro, anti-Venezuela, como forma de fazer duas coisas. Primeiro, dentro da tática eleitoral dele, de se mostrar como nem lulista e nem bolsonarista, uma alternativa, o bolsonarismo usa muito o discurso do Brasil vai virar Venezuela, e o PT, Venezuela e não sei o quê. E a própria mídia corporativa burguesa tenta comparar muito, né, o bolsonarismo com o PT. E o PT tem relações históricas com a Venezuela, com o Chávez, com o governo Maduro. Ciro, até a eleição de 2018, embora sempre crítico ao governo Maduro, não usava esses termos para a Venezuela. E elogiava o Chávez, fazendo as críticas também, mas elogiava o Chávez, falava de políticas importantes do Chávez e tal, e ele virou a chave dentro de uma tática eleitoral. É isso, tá ligado? Dentro de uma tática eleitoral. E aí eu compreendo a tática eleitoral do Ciro, ele quer se descolar do PT, e aí ele pode fazer isso com a Venezuela, porque a Venezuela não é um parceiro tão estratégico para o Brasil, embora deve superávites comerciais para o Brasil, coisa que o Ciro, inclusive, até 2018, 2020, sempre falava isso, a despeito de problemas que ele considera do governo Maduro, ele sempre destacou que é importante manter uma boa relação, uma relação de mediação, porque o Brasil tem superávit comercial com a Venezuela. Só que aí ele faz uma coisa que eu acho que é deseducador. Inclusive, você que é cirista, você que é do PDT, preste bem atenção. Vamos imaginar que Ciro é eleito. Se Ciro for eleito e ele tentar realmente aplicar o programa dele, ele vai sofrer o pão que o diabo amassou e que a Venezuela vai parecer um passeio no parque. Ou vocês acham, por exemplo, que vai ter uma política real de substituição de importação no complexo médico-hospitalar da saúde, e que os grandes monopólios da saúde, os grandes monopólios farmacêuticos do mundo, a maioria inclusive dos Estados Unidos e da União Europeia, vão ficar parados olhando? Acho que não vai ter reação geopolítica.
não vai ter bloqueio econômico. Bloqueio econômico com um país, uma economia do tamanho do Brasil não, mas não vai ter sanções econômicas, não vai ter sabotagem, não vai ter campanha da grande mídia, não vai ter pressão de todos os tipos, não vai ter ameaça, não vai ter ameaça de rompimento de contrato, não vai ter pressão na OMC, na Organização Mundial do Comércio, nos fóruns internacionais, no FMI, no Banco Mundial, sabe, o inferno na Terra. É isso mesmo? Americano, e Mas você o fez ranço uma americano arenga tem uma explicação. anti-americana. Era O só ranço isso. americano tem explicação. No Brasil eu já lhe dei, os contemporâneos. Mas eu vou lhe dar na Europa. Vou lhe dar na Europa. A Le Pen e o Mélenchon, o segundo e o terceiro lugar, têm uma conduta anti-americana. Por quê? Porque eles estão vendo, concretamente, que a OTAN é uma excrescência que não perdeu a razão de existir a partir da dissolução do Pacto de Varsóvia com a queda da União Soviética, e eles avançaram a OTAN até a iminência da fronteira com a Rússia. Luque fica só olhando assim, ó, meio... Eita porra, eita porra. Não, isso é a lição que o Bonaparte não aprendeu, isso é uma lição que o Hitler não aprendeu, e botar a Rússia. Pouco importa quem é seu gestor, botar a Rússia no canto da parede é um equívoco histórico que jamais deu em boa coisa para a humanidade. Agora, a gente tem a pergunta do âncora, que não está aqui, eu tenho que... O resumo da ópera foi bom na posição sobre a China, né? Sustentou uma posição. E, veja, a posição não é nem defender a China, não, é a autodeterminação dos povos, né? Tá ligado? É dizer assim, ó, os Estados Unidos não pode dizer, ser a régua do mundo, o que é democracia, o que é liberdade, até porque, dentre outras coisas, né, gente, os Estados Unidos têm apartheid até outro dia desse, viu? Quando minha mãe nasceu, negro não votava nos Estados Unidos, porque tinha um apartheid, tá ligado? Tipo, os caras estão querendo dar aula de democracia. Enfim, né? Sem falar que é isso, democracia burguesa, né? Que é pouco ou nada democrática. Então, assim, uma posição muito boa sobre a China, uma posição classicamente terceiro-mundista, determinação dos povos, respeitar a pluralidade dos sistemas políticos de representação, por aí vai. Uma posição muito ruim sobre Venezuela, uma posição deseducadora pelos motivos que eu já expliquei. E muito bom esse final, velho, que o cara repete o mito que desde a Segunda Guerra Mundial que não acontecia isso, e Ciro lembra da Iugoslávia, Ciro lembra do Kosovo. Que eu acho que isso é importante, né? Porque se criou uma mitologia que a OTAN é uma organização defensiva. Gente, a OTAN não é e nunca foi uma organização defensiva. A OTAN foi uma organização criada para enfrentar o desafio posto pelo chamado campo socialista. Quando o campo socialista acabou, quando a União Soviética foi derrubada, a OTAN serviu como um aparato militar do imperialismo para manter a Europa Ocidental sob controle e para garantir que a Rússia não tenha uma recuperação da sua projeção geopolítica de outras épocas, ou se tiver essa recuperação, como teve, sob o comando do projeto conservador nacionalista do Putin, que você tem uma arma permanentemente apontada contra a Rússia. Então é isso, esse bagulho da OTAN, organização defensiva, organização pacífica, nunca teve guerra na Europa, isso não se sustenta. Então é isso, né? O Ciro, ele é sempre, como eu disse, o Ciro ele é um filme do James Cameron. Ele pode ir muito bem, ele pode ir muito ruim. O Ciro, ele é uma cerveja que pode ser muito boa, mas pode estar quente também, pode estar choca e por aí vai. Mas aqui foi legal. Uma boa posição sobre a China e que é uma posição também inteligente, né, gente? Porque, porra, você quer ser presidente do Brasil. A China é a maior economia do mundo, o maior parceiro comercial do Brasil, cheio de dinheiro, cheio de crédito, doida por parceria econômica, doida por parceria comercial. Você vai falar mal da China? Você vai atacar a China? Tipo assim, qualquer pessoa que tiver 2 dedos de inteligência enquanto estadista vai, no mínimo, manter uma relação amistosa e respeitosa com a China, porque, olha, não tenha dúvida, e eu aposto com você, eu aposto as blusas de Cauê, que tem militante do Partido Comunista Chinês que tá assistindo esses videozinhos, as entrevistas de Lula, as entrevistas de Ciro, e tá passando relatório. Tá passando BO, falou isso aqui de nós, falou isso aqui de nós, falou isso aqui de nós. Que os caras são planejados, os caras são organizados. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro react, é uma palavra muito boa. Esse primeiro react do canal, né, nosso quadro Que Pala é Essa? E aí vou já em seguida gravar o segundo, vocês não vão ver agora, eu vou trocar de camisa, ser outra coisa, pá. Vou gravar o segundo react aí, vendo uma conversa aí do Lula sobre emprego e indústria que parece que ficou bom não, hein? Vamos ver aí.